Olá, turminha, tudo bem? A atividade de hoje é do livro do EMAI. Nós estamos na sequência 9, medindo comprimentos. Atividade 9.3, que está na página 57, que é essa daqui. Primeiramente, vocês vão registrar a data que vocês vão fazer essa atividade. Vocês podem escrever embaixo da onde está escrito Educação Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, EMAI 57. Pode escrever aí embaixo ou pode escrever em cima dessa descrição, ok? Vamos lá para o roteiro? Nessa atividade, nós vamos explorar medidas de comprimento, utilizando um metro como unidade de medida. O responsável vai providenciar uma fita métrica e pedaços de barbante de 1 metro de comprimento para serem utilizados como instrumentos de medida. Por que isso? Antes, nós estávamos medindo coisas menores. A nossa régua de 30 centímetros era o suficiente para fazer essas medições. O que nós vamos medir hoje são coisas grandiosas, que uma régua de 30 centímetros vai dar muito trabalho para medir. Então, vocês vão pedir para o responsável cortar 4 pedaços de barbante e cada pedaço de barbante vai ter 1 metro, tá? Que é mais fácil medir com a régua, para que nós para poder medir as coisas que a professora vai propor aí para vocês, tá bom? Para medir comprimentos, utilizamos instrumentos como a régua, a fita métrica. Olha o desenho da régua aí, todos conhecem, né? A fita métrica é essa azul e branca, ela é mais molinha, né? E a trena é como se fosse uma fita métrica, só que ela é mais firme. Os pedreiros usam no trabalho dele para construir as casas, medir as coisas para fazer uma casa, um prédio, por exemplo. Eles utilizam mais a trena, porque ela é firme, ela é durinha. Mas todas elas têm em comum que elas têm a mesma medida, né? Os centímetros, todos os centímetros aí têm o mesmo tamanho, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Na aula anterior, vocês se lembram que nós usamos a régua? Se tivermos que medir o comprimento da lousa ou da porta ou uma mesa, podemos utilizar a régua? Vamos pensar aí. A régua ela tem 30 centímetros só. Poder até nós podemos, só que vai dar muito mais trabalho, né? Nós temos que facilitar o nosso trabalho, por isso que a professora pediu para que vocês providenciem os pedaços de barbante com 1 metro cada um, que será mais fácil para medir. Vocês acham que a régua é um bom instrumento para fazer essa medição da porta, da lousa, da mesa? Vocês acham que nós podemos utilizar um pedaço de barbante para determinar a medida? Sim, né, pessoal? Porque nós vamos cortar o pedaço de barbante com 1 metro cada, então vai ser bem mais fácil fazer essas medições utilizando o barbante, né, como instrumento de medida aí. Que outro instrumento podemos utilizar? Nós podemos utilizar também a fita métrica e a trena, mas não é todo mundo que tem esses objetos em casa, né? Se possível, mostrar uma fita métrica para a criança. Quem tem fita métrica em casa aí, pede para o responsável mostrar para vocês como é que é. E pedir para que vocês comparem uma régua com a fita métrica,
né? Em seguida, o responsável pode fazer perguntas e ajudar a vocês a pensar para ver o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente. Olha o que ela tem de diferente. A régua é menor, mas os números até 30 são iguais nas duas, né? A régua e a fita métrica começam da mesma forma. Na régua, vocês vão perceber que possui espaço no início dela, diferente da fita métrica, que já começa com os números ali da medição, centímetros. O comprimento de 1 metro corresponde a quantos centímetros? Corresponde a 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Na fita métrica, as marcações existentes, como de centímetro em centímetro, são iguais aos da régua. Então, são medidas padronizadas. A mesma medida que tem a régua de centímetro em centímetro, vai ter na trena e vai ter na fita métrica. Só que vocês sabem que alguns alunos estão presencial na escola e alguns alunos estão em casa, né? Quem está na escola vai fazer atividade um pouco diferente de quem está em casa, como vocês estão, né? Lá na sala de aula, eles vão medir a sala de aula. Quem está em casa vai medir vai fazer as medições da sala da casa, tá bom? A professora vai continuar lendo aqui o roteiro que vocês vão entender o que é para ser feito. Livro do EMAI, atividade 1, que é a atividade que nós vamos fazer. Quando medimos comprimentos um pouco maiores, nós podemos usar a fita métrica. Ela também é dividida em centímetros, nós já falamos sobre isso, né? Letra A. Observe a fita métrica e anote como ela é. Olha a letra A aí. Vocês vão observar como a fita métrica é e vão, nessas linhas, escrever as observações que vocês fizeram sobre a fita métrica. Na atividade 2, o responsável deverá ajudar a criança a cortar 4 pedaços de barbante. Cada um tem que ter 1 metro de comprimento. Se vocês tiverem uma fita métrica, poderá usá-la também, né? Porque a fita métrica é maior. Em seguida, ajudar a criança a medir com os barbantes ou com a fita métrica e registrar as medições. Aqui no livro, tá falando sobre a sala de aula, né? A altura da porta da sala de aula, a mesa do professor. Mas como a professora disse, se vocês estão assistindo a esse vídeo, vocês estão em casa. Então, não tem como ir lá na escola medir a sala de aula. Vocês vão transferir essas medições da sala de aula para a sala da casa de vocês. Vocês vão medir na letra A o comprimento da sala de aula. A professora trouxe um desenho aqui para vocês verem o que é comprimento, ó. Comprimento é essa parte maior. Então, vocês vão medir o comprimento, a palavrinha difícil de falar, né? Da sala da casa de vocês e registrar aí na letra A. Na letra B, vocês vão medir a largura da sala da casa de vocês. Olha o que é largura aí. Logicamente que essa é uma caixa de papelão, né? Vocês vão imaginar a casa de vocês como se fosse uma caixa de papelão aí. Olha o comprimento, o que é largura e a altura já tá dizendo, né, pessoal? Olha a altura aí. Aqui é um outro exemplo, ó, de comprimento e largura.
Vamos voltar lá. Aqui no livro tá sugerindo a altura da porta. Então, vocês vão medir a altura da porta da casa de vocês. Olha a altura aí, o que é a altura? E vão registrar aqui no livro. Na letra D, tá pedindo para que vocês meçam o comprimento da mesa do professor. Aí, no caso, vocês vão medir o comprimento da mesa da cozinha de vocês. Olha o comprimento. E vão registrar aí. Vocês podem até colocar na 2 aí, pessoal. Vocês viram que aí do lado da atividade tem um espaço em branco, né? Vocês vão virar o livro de vocês na horizontal, aí do ladinho onde está o espaço em branco, vocês vão colocar casa, escrever a palavrinha casa, C-A-S-A, que no caso, essas medições que vocês fizeram foram da casa de vocês, tá bom? Não foram da escola, como tá sugerindo aí no livro. Vamos para número 3. Responda a questão. A. O que é maior, o comprimento ou a largura da sala da sua casa, né? Aí, cada um aí que mediu o comprimento da largura e do comprimento vai ver o que é maior, se é o comprimento ou se é a largura da casa de vocês, e vão escrever aí na letra A. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da atividade, né, que é uma atividade mais complexa, é uma atividade que vocês têm que prestar bastante atenção, é uma atividade que vocês vão precisar da ajuda do responsável para realizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós professoras estamos à disposição para ajudar, tá bom? Tanto no grupo quanto no particular. Tenham uma boa atividade, prestem bastante atenção na hora de fazer a medição, ok? Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!